Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Sonda Repórter. Vamos detalhar a conversa do técnico Roger com um jogador do elenco. O interesse em volante da Serra, dirigente falou sobre essa questão. Vamos tratar também sobre o jogador que não está mais no Inter e já está vestindo uma nova camisa no futebol português. E a gente fala sobre isso depois que você deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal e ativar as notificações. Sem mais enrolação, bora falar de Inter. Muito boa tarde a todos, você que me acompanha aqui no YouTube, quero agradecê-lo pelos 6.000 inscritos, uma marca importante, uma marca histórica aqui para o canal, mostra que a gente está no caminho certo, trabalhando de forma séria, trabalho que a gente faz todo dia aqui no canal, trazendo novidade, trazendo informação, trazendo o que de fato é a verdade. A gente pode se equivocar em alguma coisa, errar em outra, mas eu sempre vou ser muito transparente aqui com vocês do canal, então agradeço de coração esse apoio que vocês têm me dado e espero que continuem me dando também a partir dos próximos vídeos, das próximas semanas, porque a gente vai ter muita novidade aqui no canal, tá certo? Bora falar de Inter então, porque eu quero começar esse vídeo, pessoal, falando sobre reforços e um volante que novamente está na mira do Inter, a informação que surgiu ontem do volante Kaique, novamente na mira do Internacional. Teve uma novidade em relação a esse caso e foi a palavra do presidente do Juventude, o Fábio Pisamilho, que é o atual mandatário do Juventude, é um cara muito sério, um cara muito transparente, e ele deu declarações à Rádio Caxias, ao repórter Bruno Mucchi, dizendo, primeiro, que não existe uma negociação do Inter com o Juventude para a troca de jogadores, para a ida do Ivan para a Serra Gaúcha, o goleiro, e para a vinda do Kaique, volante ao Internacional. O presidente desmentiu essa informação e ainda disse desconhecer o interesse do Inter no Kaique. Não chegou nada ao presidente do Juventude, nenhuma consulta, nenhuma proposta do Inter ao jogador. Pois bem, acrescento aqui uma informação que eu apurei e já também havia falado no vídeo anterior, de que sim, existe um interesse do Inter no Kaique, principalmente o interesse do técnico Roger Machado, que já trabalhou com o jogador, gosta bastante do Kaique e acha que ele vai agregar no atual elenco do Internacional. Porém, a direção ainda não fez esse contato oficial, pode ser que ele aconteça nas próximas horas, mas por enquanto não existe uma movimentação de fato oficial do Inter sobre esse jogador. Inclusive consultei o empresário do Kaique, que é um cara que também costuma ser muito transparente, inclusive falou bastante também nesse último período, quando o Kaique quase foi jogador do Grêmio, mas o empresário também me garantiu que não há nenhum contato oficial ainda do Internacional, mas que sim, ele espera que possa acontecer nas próximas horas. Inter e Kaique, polêmica esta negociação que já dividiu torcedores no início da temporada e que volta agora à tona com a possibilidade de mais uma vez uma investida do Internacional. E essa possibilidade de investida, pessoal, faz ainda um pouco mais de sentido quando o Inter recua em relação ao Juan Portilla, que é colombiano, avança em relação ao Alan Rodrigues, que é uruguaio, e o Inter já tem teria 10 estrangeiros no seu elenco, contando com a contratação do Alan Rodrigues. Então, por esse fato, dá para entender que o Inter esteja atrás de jogadores brasileiros, e o Kaique seria uma das opções para o setor, embora, repito, ainda não tenha nada oficial do Inter em relação a esse jogador, apenas informações de bastidores que dão conta, sim, que é um jogador que segue ainda no radar do Colorado. Completando também, pessoal, sobre negociação, sobre jogador que deixou desta vez o Internacional, a transação foi completada do Matheus Dias, jogador já se apresentou ao Nacional da Ilha da Madeira, já foi apresentado, ele que estava emprestado para esse clube até a metade do ano, voltou para Porto Alegre, estava na expectativa de quem sabe ser utilizado pelo Inter, não aconteceu, ele foi negociado aí por uma quantia de aproximadamente 1,5 milhão de euros, com o Inter ficando com 60% do valor. Então não é uma negociação
que vai trazer muito dinheiro ao Inter, mas vai garantir aí os seus 4, quem sabe 3 ou 4 milhões de reais é o que o Inter espera desta negociação. Jogador que não faz mais parte dos planos, foi vendido em definitivo, não é mais jogador do Inter, não tem nenhum vínculo mais com o Colorado e segue a sua carreira. Desejo aí sucesso ao Matheus Dias, que foi um jogador que surgiu muito bem naquela base do Inter, campeão brasileiro sub-20, campeão da Copa do Brasil, e foi um jogador que em determinado momento teve um destaque também no profissional, surgindo bem, mas acabou não conseguindo dar sequência a esta boa aparição no profissional. Teve ali trabalho com o Mano Menezes, com o Eduardo Cudê, onde chegou a jogar até aberto como meia-direita, não deu certo e agora não faz mais parte do Inter. Boa sorte a esse jogador. Quero também, pessoal, trazer uma informação nesse vídeo, repercutir uma informação sobre uma conversa do técnico Roger Machado com um jogador específico do elenco do Internacional. Eu falo sobre o Bruno Tabata, que acabou fazendo o gol do Inter na vitória sobre o Vitória, golaço de fora da área, aos 47 do segundo tempo, um chutaço. E o Tabata, nessa conversa, acabou revelando algo muito importante, de que ele teve essa conversa com o técnico Roger Machado e ficou mais ou menos definido que o Tabata passaria a jogar mais centralizado nesse time do Inter quando vem do banco de reservas. Por quê? O Roger deixou muito claro ao Bruno Tabata que a ideia dele é jogar com 2 ponteiros, ou seja, Carboneiro e Wesley, ou Carboneiro e Vitinho, ou Wesley e Vitinho, enfim, uma dupla de pontas mais agudos. E o Tabata não tem essa característica, ele é um meia-ponta, um jogador que sai do lado de campo, puxa para dentro para ajudar na armação, uma espécie de Maurício em termos de característica. Então o Roger ele deixou claro ao Tabata que pretende utilizá-lo mais como meia, e é onde o Tabata realmente prefere jogar. Então os dois estão alinhados nesse sentido, tanto é que quando vem o cruzamento do lado direito do Ener Valencia, o Tabata está na área e ele recebe um pouco ali de fora da área e consegue fazer o gol no chutaço e estava ali bem posicionado como meia. Então, por isso, essa revelação também do jogador. Então, pessoal, a gente pode esperar muito mais um Tabata como reserva do Alan Patrick, como uma alternativa ao camisa 10 do Inter, ou até jogando juntos em determinado momento, mas por dentro, do que de fato ele sendo uma alternativa ao Wesley ou ao Carboneiro. Então o Tabata, ele briga hoje com o Oscar Romero até, quem sabe, por uma vaga nesse time, ou até entrando no segundo tempo, do que de fato briga com os pontas. Claro que o Roger, ele tem muitas alternativas, né? Então ele pode utilizar o Tabata aberto também em determinados jogos, mas a preferência por essa conversa de bastidor é que o Tabata seja meia na equipe do Internacional. Eu quero revelar também uma outra informação sobre Ramon, porque o Ramon ficou um pouco incomodado com a fala do técnico Roger Machado na última entrevista coletiva, dizendo que o jogador vive uma má fase técnica e por isso não está sendo utilizado por ele. O Ramon não gostou muito do que foi dito por ele, não gostou da exposição, diz que inclusive, pelas informações que eu tenho, não houve uma conversa um pouco mais séria e afastada, individual, do Roger com o Ramon, explicando a situação do porquê ele não seria utilizado, e o Ramon acredita que essa exposição pública pode sim afetar a sua passagem, o seu rendimento no Internacional. Então, uma informação importante que eu consegui nas últimas horas, mas acredito que o Roger vai saber lidar bastante com essa situação, tanto é que o Ramon já foi utilizado no jogo treino contra o Sindicato dos Atletas. Então o Roger está tentando recuperar, ele disse na entrevista que não larga a mão de ninguém, que vai tentar recuperar o Ramon, que é uma peça importante para o elenco, mas acabou gerando esse pequeno desgaste individual com o jogador no vestiário colorado. Tá certo? Deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e eu volto para um próximo conteúdo. Também deixe o seu comentário aqui embaixo, eu vou respondendo
na medida do possível, a sua dúvida, também a sua opinião. Vamos trocar ideia aqui nos comentários. Eu volto ainda hoje à noite para a gente atualizar o Inter nesta terça-feira. Um abraço a todos e até a próxima!